as constelações, a primeira vez que foi encontrado o termo constelação familiar já é na década de 40, 43, na literatura alemã já havia o termo constelação familiar. Só que o que acontece? Esse movimento da constelação familiar, ela tem algumas nomenclaturas, né, que são conhecidas em várias áreas, por exemplo, emaranhamento, né, que é um termo utilizado na física, sistêmico, né, que é um termo muito utilizado na psicologia. Então, nessa trajetória, Bert Hellinger, né, foi, digamos assim, compilando vários conhecimentos, com várias pessoas diferentes, né? Então, primeiro com a rainha, né, da terapia familiar, né, a Virginia Satir, em 1950, ele já começou a estudar, 68, 70, né? 72 ele começou a estudar com Virginia Satir. Então, em 50 foi quando ela começou já a ser terapeuta, né? Ter um movimento da constelação familiar, da terapia familiar, né, conjunta. Então, a Virginia Satir foi uma das primeiras. Só que o trabalho de Bert Hellinger, né, foi somando-se a muitos outros trabalhos. Então, ele foi criando uma metodologia própria, né? Então, por isso que a gente fala que Bert Hellinger ele fundou as constelações familiares da maneira que é hoje. Então, e dentro desse movimento, Bert Hellinger foi aprimorando ela em várias circunstâncias e situações. Então, é bem importante entender, compreender a evolução da própria constelação familiar. E Bert Hellinger, tanto é que ele estudou terapia Gestalt, tem aí hipnose, tem terapia primal, tem o próprio psicodrama, que é bem diferente, né? Ele não utiliza psicodrama, então, porque o psicodrama, na verdade, é o facilitador que cria um enredo, né? Cria um enredo e faz com que as pessoas representem aquele enredo para modificar algo, né? Modificar algo em si. A constelação não, ela trabalha com campos morfogenéticos e toda essa parte dos campos morfogenéticos que é importantíssimo a gente entender e compreender. Então, no momento que você se propõe, né, a compreender mais como funcionam os sistemas, as dinâmicas ocultas, você precisa aprender sobre campos morfogenéticos. E aqui é onde Bert Hellinger dá o boom, né, dá o boom na constelação. É o momento em que Bert Hellinger realmente traz um grande diferencial. É um grande diferencial e que se começa a observar o campo sistêmico. Bert Hellinger, no final da sua vida, obviamente, já deixando a casa arrumada para partir, né? Ele faleceu no ano de 2019, aos 93 anos, um pouco antes de fazer 93 anos. Ele faleceu em setembro, faria 93 anos em dezembro. E Bert Hellinger, ele já vinha estruturando as constelações, respeitando muito o campo fenomenológico, né, e essa postura que ele foi ensinando a todos nós que tínhamos o privilégio de estudar com ele, né? Inclusive, eu tive o privilégio de estudar com ele, estudar com Sophie Hellinger, com grandes mestres, e também ser constelado, né? Com Sophie Hellinger, com grandes mestres, de ser constelado por Bert Hellinger, que eu acredito que foi o auge da minha formação, né, ter sido constelado. E no momento que um profissional começa a estudar as constelações, é importante que ele comece estudando Bert Hellinger. Né? É importante começar a estudar Bert Hellinger, porque você começa a entender um pouco como funcionava a mente dele. Quem estuda a biografia de Bert Hellinger, você também é muito impactante, porque, nossa, o cara que passou pelo que ele passou na Segunda Guerra, né, o que ele vivenciou, as histórias que ele vivenciou, depois toda a trajetória dele, juntamente conhecendo a filosofia dos jesuítas, depois dentro da própria igreja, depois rompendo com a igreja, né, sendo missionário na África do Sul por quase 20 anos, né, e nessa época que ele foi missionário, ele também teve que romper, já chegou num ambiente no qual o apartheid estava em alta, né, e então ele já veio de duas segregações, né, a primeira segregação foi o primeiro Reich, né, na Segunda Guerra, depois ele foi vivenciar lá o apartheid na África do Sul, e aí depois o rompimento dele com
com a igreja, né? Porque ele começou a visualizar coisas diferentes, né? Começou a visualizar a olhar como a vida funcionava, muito baseado nos seus estudos e o seu interesse, né, realmente, em se tornar terapeuta. E aí, no que ele regressa para a Alemanha, ele começa a estudar com vários livros, vários mestres, né, o primeiro deles, Virginia Satir, e assim ele foi estudando, embora dentro da igreja, né, sempre teve muitos estudos aprofundados, né, formações em pedagogia, teologia, porque, obviamente, né, dentro dos ministérios, o estudo, né, é muito aprofundado. Então, no momento que você conhece toda a estruturação do conhecimento do Bert Hellinger, você diz, nossa, o cara é um gênio mesmo, o cara é um gênio. E nos deixou um legado muito grande, né, e experiências e percepções de vida, e o efeito daquilo na vida. E eu sempre digo que a constelação, ela tem uma guinada, né? Ela tem uma guinada quando o Bert Hellinger se casa pela segunda vez com Sophie Hellinger, né? E a partir desse movimento, o Bert Hellinger se aprofunda, né? A Sophie funda a Hellinger Schule, a escola, ela é fundadora, né? E leva o nome do marido dela, que é Bert Hellinger, e começou a ter, por si só, a partir desse momento, profundas pesquisas, né? Bert Hellinger já meditava muito, né? Ele meditava em cerca de 3 a 4 horas por dia, né? Tanto é que escreveu vários livros, várias questões que estão ainda presentes. Só que os livros de Bert Hellinger servem para quem já é estudante de constelação. Uma pessoa que estuda constelação familiar, uma pessoa que não estuda constelação familiar e pega um livro de Bert Hellinger, ele não vai compreender, mas ele vai compreender do jeito dele, né? Sem entender os contextos, e também não vai compreender baseado no conhecimento sistêmico. Então, todos os livros de Bert Hellinger foram feitos para quem estuda constelação familiar e para quem se coloca num movimento de constelação familiar. E a grande diferença, né, do estudo da constelação familiar para, por exemplo, para alguém que se forma em psicologia, para alguém que vai se aprofundar como psiquiatra, a grande diferença da formação da constelação familiar para as formações cartesianas, como, por exemplo, psicologia e psiquiatria, é que os alunos, por exemplo, numa formação de psicologia e psiquiatria, são convidados, né? Ou são instruídos a fazer terapia, são instruídos a buscar ajuda, são instruídos a trabalhar os seus assuntos, né? dentro de um caráter privado, digamos assim, mas as formações não exigem isso, entre aspas, né? E a constelação familiar, o grande diferencial é que os alunos são convidados, né, são colocados os temas deles, né, esses temas deles. E a partir destes temas, num tema vivo, né, é que nós temos a percepção. Então, como que você vai trabalhar um assunto, por exemplo, vou trabalhar no assunto de pai, né? Vou trabalhar no assunto de pai. Precisa trazer alguém que tenha um assunto vivo. A partir desse assunto vivo, nós conseguimos observar quais dinâmicas ocultas estão acontecendo. E a partir disso, entender qual dinâmica que pode levar à sanação daquela relação. Então, a constelação é dita como a ciência das relações. É uma ciência humana, ela não é uma ciência exata, ela não é uma ciência cartesiana, tá? Então, muitas vezes quando a gente diz, como que vai comprovar cientificamente? Eu acho que é muito desafiador, né? Embora você ficaria curioso que quem conseguisse comprovar a constelação familiar cientificamente, pois ela é uma ciência humana. E assim como todos nós, seres humanos, nós temos particularidades, temos DNAs diferentes, temos digitais diferentes. Então, não podemos ser metrificados, né? Não podemos ter métricas, não somos padrões, né? Não existe um padrão específico, né? Quando às vezes uma pessoa diz assim, tem conflito com o pai. A pessoa, nossa, eu me dou muito bem com o meu pai. Ok, mas às vezes não é a questão relacional, não é a tua relação, conversa, convivência. Às vezes tu vai lá, brinca com teu pai, se diverte com seu pai, se dá bem, tem viagens maravilhosas, mas você não sabe que tem conflito com o pai ou com a força energética do pai. Então, a constelação, ela nos propicia a identificar questões muito mais profundas, muito mais profundas. Então, nesse caminhar de Bert Hellinger, ele foi observando, e eu digo assim que ele foi respeitando cada vez mais o campo morfogenético. Ele foi respeitando muito mais como funcionava o campo sistêmico morfogenético, que é o que se apresenta em uma constelação. E aí nós podemos estudar o que se apresenta. Bert Hellinger, no final, ali eu digo que ele quase
quase nem falava. Ele não fazia quase perguntas. Né? No início, ele fazia muitas perguntas, né, para a pessoa, o que acontece aqui. E no final, ele quase não falava. No final, ele praticamente deixava o campo atuar, deixava o campo funcionar. Né? Ele observava, ele era totalmente fenomenológico. E a postura de quem quer aprender constelação é entender que ele vai se tornar um profissional fenomenológico. Ele vai estar atento ao fenômeno, ao que acontece. Né? Muitas vezes, né, quando a gente fica preso na teoria, ficamos presos na teoria, nós nos equiparamos, né, ao que a teoria nos diz. E a teoria, sim, tem lógica, só que antes de nós aplicarmos qualquer teoria, é necessário a fenomenologia. É importante a fenomenologia, pois ela é um grande atalho, é uma grande tecnologia. Você consegue ter 10 anos à frente, digamos assim. Você consegue estar anos-luz à frente das pessoas, né? Anos-luz na frente do teu colega de profissão. O teu cliente está anos-luz no tratamento. Então, a partir disso, nós aprendemos a como apoiar melhor. Então, por exemplo, Ontem eu atendi um caso no qual o cliente relatou, olha, eu estou insatisfeito na minha profissão, né? Eu estou muito satisfeito na minha profissão e me falaram que você poderia ajudar. Então, ok. Eu não perguntei mais nada a ele. Né? E é isso que eu ensino aos meus alunos. Né? Eu não perguntei mais nada a ele. Ah, tá. Eu não conduzi a conversa para uma terapia verbal. Percebe? Então, nesse dado momento, eu não disse para ele assim, ah, tá, o que acontece no teu trabalho? Eu não fiz essa pergunta. Ah, não, acontece isso, X, Y, Z, acontece que eu não gosto, acontece que é ruim, acontece não sei o quê, cansado, não sei o quê. Não. Nesse primeiro momento, né, com a postura fenomenológica, eu simplesmente disse, ok, você está insatisfeito com o seu trabalho. Vamos ver o que acontece. Então, aqui, nesse exato momento, iniciou o trabalho do constelador. Inicia o trabalho do terapeuta sistêmico. Pois aqui, eu não entrei na história dele. Não fui entrando na história dele. Lembra que eu falei para vocês que Bert Hellinger no final quase nem perguntar. Às vezes não precisava nem perguntar o motivo que a pessoa estava lá, porque é totalmente uma postura fenomenológica. Então, eu me coloquei à frente dele. Uma das dinâmicas que eu faço, aqui eu tenho os bonecos aqui na frente, Bert Hellinger não utilizava bonecos, tá? Isso vem da constelação clássica e estrutural, e aqui a gente ensina também, porque é uma ferramenta a mais, né, para você utilizar. Embora Bert Hellinger não goste das palavras técnica e ferramenta, né, porque a técnica ela diz assim, você tem uma técnica cirúrgica, né, você inicia do ponto A ao ponto B. Né, então, a constelação não é uma técnica. Né, ela exige o quê? Postura, que o terapeuta esteja curado das suas questões internas, né, postura, que esteja curado das suas questões internas, que ele tenha a postura do terapeuta algo muito amplo, muito estudado. Isso aqui salva a vida do terapeuta, evita doenças, evita ansiedades, evita suicídios. Isso aqui eu digo que a postura ela deveria ser um EPI emocional para todos os profissionais de ajuda. O EPI emocional que a postura sistêmica nos traz é incomensurável, né? Não tem valor. Não tem como você mensurar o valor, né? Valor incomensurável, né? Então, não tem como você mensurar o valor de algo que é a postura sistêmica. Então, o terapeuta precisa de postura, precisa estar no lugar dele, né? Estar curado de algumas questões internas dele, que é os famosos pontos cegos. Então, uma formação de constelação, você precisa aprender a postura sistêmica, depois você precisa curar as suas questões, porque senão você tem pontos cegos. Né? Então, eu não me dou bem com a minha mulher. Cara, como é que tu vai lidar com o relacionamento? Vai ter problema aqui, entende? Tem um ponto cego gigantesco. Aí você vai aprender a utilizar ferramentas. Então, nesse caso, eu utilizei o quê? A ferramenta corporal. Eu disse assim, não, vamos fazer uma leitura de campo. Eu convidei ele para ficar na minha frente. E eu, mesmo como terapeuta, eu disse, eu vou perceber o que acontece. Então, essa é uma das ferramentas que eu ensino para ele, que foi ensinado por José Brezer, né, um dos professores lá da MGU. E aí, nós aprendemos o quê? Você identificar, né, o que acontecia. No momento que eu entrei no campo dele, eu me coloquei totalmente como fenomenologia, como fenomenológico. Nesse momento, eu comecei a perceber que eu tinha que fechar os olhos, só para entender o que acontece, né, para o sistema dele. Fechei os olhos e eu disse um desejo de morrer muito grande, desejo de morrer muito grande, desejo de morrer muito grande, desejo de morrer muito grande. E aí eu fiz duas perguntas para ele. Se ele tem pensamentos suicidas
e se alguém já se matou. E as duas respostas foram, primeiro, sim, tem pensamentos suicidas. A segunda, né, o meu pai se matou. Então, nossa, o cara chegou aqui para ver a profissão dele, que ele não tem motivação para a profissão, não sabe mais se quer continuar com a profissão que ele tem. E aí o que acontece é que foi aparecer lá os pensamentos suicidas e foi aparecer o suicídio do pai. Então, aqui, qual é o diferencial? Não tem como, tá, gente? Depois que você conhece, você vai concordar comigo. Quando você conhecer as constelações familiares por dentro, você vai dizer, não tem como esse cara ter motivação profissional, ou desejar uma profissão nova, ou querer inovar na profissão, ou começar a amar a profissão que ele tem. Nada disso. Se ele está com pensamentos de morte, percebe? Então, qual o efeito que eu teria na vida dele? Como coaching, como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra, qual o efeito que eu teria na vida dele? Né? Se eu ficasse ali, um consultor, qual o efeito que eu teria na vida dele se eu ficasse ali perguntando da profissão dele? Se eu ficasse ali perguntando, olha, talvez, realmente tem desafios X, Y, Z, talvez você possa fazer isso, talvez você possa inovar, talvez você possa fazer decréscimo, talvez você possa ter que alinhar suas metas. Sim, deve ter um monte de problema, óbvio que tem. Aonde você entrar, tu vai achar problema. Né? Eu sempre digo, se é de pegar essa água aqui e levar no laboratório, ele vai achar cloriformes fecais, níveis saudáveis, né? Não sei se existe isso, mas níveis próprios para o consumo, não. Mas tu vai achar. Então, aonde eu procurar, eu vou achar problema. Percebe? Só que assim, será que é o problema que precisa resolver? Será que é aquele primeiro problema que nós temos que resolver? Então, nesse caso aqui, eu utilizei com ele a técnica da leitura de campo. E aí, obviamente, que eu já fui trabalhar com ele, e ele tem material para trabalhar, por exemplo, na psicoterapia dele, tem lá psicólogo, tem material para trabalhar lá com o psiquiatra. Ele vai dizer assim, eu tenho pensamentos suicidas. Na constelação, mostrou, enquanto eu não superar meus pensamentos suicidas, eu não vou ir para a vida. Entende? Então, ele para de perder tempo. Esse cliente ganha anos à frente. Ele para de perder tempo em ficar ali falando da profissão. Ou depois vai falar do relacionamento. Talvez uma hora dê uma depressão, uma ansiedade, aí ele vai falar. Entende? Então aqui nós temos que saber o essencial. E Bert Hellinger tem até um livro, né? Que diz assim, o essencial é simples. E quando nós descobrimos o essencial, isso aqui eu sou futurista de formação, né? Minha primeira pós-graduação foi acupuntura. Na verdade, é a segunda, né? A primeira pós-graduação foi terapia manual, depois foi acupuntura. Então, na acupuntura a gente dizia, o melhor acupunturista é aquele que usa só uma agulha, né? Que não usa 50 agulhas. Porque ele encontrou o ponto-chave. Então, para que você identifique o ponto-chave, é nesse momento que você vai ajudar a identificar o ponto-chave. E que é uma chave mestra, né? Uma chave que abre várias fechaduras. Então, eu digo que o conhecimento sistêmico é uma chave mestra para você atuar aí na sua vida, para você atuar com seus clientes. Só que para isso você precisa de uma profunda transformação. Você precisa de uma cura, precisa de uma formação muito bem estruturada. Não tem como você ter uma formação de um final de semana. Não tem como você ter uma formação online, que você vai assistir só as aulas. Porque, a partir disso, você precisa dessa transformação interna. Necessita dessa transformação interna. Pode até ter algumas... Tem validade, tudo tem validade, sempre aprendemos algo. Mas eu digo efetividade para realmente você estar na fenomenologia, que é o grande diferencial da constelação, é necessário. Por exemplo, eu consigo atender online, porque eu tenho a postura fenomenológica, eu como terapeuta. Mas se uma pessoa não passou por movimentos fenomenológicos, hoje é conhecido como as constelações clássicas, e as novas constelações de Bert Hellinger, que hoje já está evoluindo para a ciência das relações pela família Stein. Então, nessa evolução, precisa-se se tornar um profissional com postura sistêmica e com uma postura fenomenológica. Aí sim, com a postura fenomenológica, você pode utilizar vários artifícios. Né? Pode utilizar a constelação tanto com os bonecos, que aqui no caráter individual, tanto a constelação com pessoas, tanto a constelação com... No caso, eu utilizo algo que tem muito a ver com a minha origem, né? Que é
origem de trabalhar no interior, de ser criado com cavalos, então eu utilizo os cavalos também. Mas, no fundo, é o meu preparo. É o preparo que eu tive. E é esse preparo que é essencial para que a gente possa atuar sistemicamente. Mas, afinal de contas, né, nesse caso que eu contei para vocês, agora nós sabemos o essencial, ele sabe o essencial, ele sabe o que tem que curar dentro dele, ele trouxe a consciência, ele trouxe para a consciência o que é primordial ser curado, percebe? Então, algumas vezes a pessoa diz assim, eu já notei, eu já sabia, só que ele precisa perceber, ele precisa notar, ele precisa entender isso. Porque se às vezes eu, terapeuta, já tenha visto que ele tem problema com o pai, ok. Só que aqui, quem precisa entender que tem problema com o pai, realmente? É o cliente. É ele que precisa entender essa dinâmica. Rafael, mas ele confiou em você, ele para ser teu cliente, então se você falar para ele, ele vai acreditar em você. Sim e não. Pode ser que ele acredite, pode ser que ele me ouça por respeito, pode ser que ele diga, pode ser que ele não aceite. Muitas vezes a gente vê pessoas que não aceitam. E está tudo bem. Talvez elas não consigam aceitar que aquele é o problema. Elas não conseguem ter esse movimento. E a constelação, ela visa sempre trazer a paz nas relações e a reconexão do amor. Então, o nosso olhar sempre é para o cliente. Então, por isso que ler Bert Hellinger, você vai cair em contextos que, quando você vai estar lendo lá, você talvez vai cair em interpretações, em crenças, em pontos cegos teus, que não vão te ajudar, te apoiar, por exemplo, a solucionar o caso de um cliente. E pior, se você tentar colocar um contexto de uma outra pessoa naquele cliente, você vai estar fazendo um Frankenstein aí. Tu vai ir além de tal, você pode fazer algo danoso àquele cliente. Né? Tu pode trazer algo danoso àquele cliente. Que não pode, que às vezes não está relacionado, talvez não esteja relacionado ao conflito real daquele cliente. Pode ser uma história parecida, similar, mas talvez não esteja linkado. Por exemplo, por que não deve se colocar conhecimento teórico na mesma situação traumática daquele cliente? Por exemplo, uma traição. Traição não, vamos colocar um pedido de separação. Vamos supor que você, agora é 11h38, você chega de meio-dia lá, teu marido diz assim, oi, tudo bem, gostaria de conversar contigo um pouquinho, podemos sentar aqui. Olha, o negócio é o seguinte, eu quero me separar. O pedido é esse. Então ele fez um pedido de separação. Esse pedido de separação, ele pode ter vários efeitos em você. Pode ser que você se desespere, pode ser que você fale em se matar, pode ser que você tenha pânico. Isso aqui é um trauma infantil. Pode ser que você se alivie, porque você diz, nossa, ainda bem, que bom, também que aqui também tem uma outra dinâmica. Pode ser que você entre em conflito sexual. Arrumou uma mais jovem, ou eu tô feia, tô gorda, tô não sei o quê, pode ser que entre em conflito sexual. E vai ter uma questão física. Pode ser que você tenha um conflito financeiro. Você diz, como é que eu vou viver agora? Como é que vai ser aqui? Como é que vai ser aqui? Pode ser que você tenha um conflito familiar. Meu Deus, como é que vai ser a família? Então veja, o pedido é um, mas as dinâmicas são várias. E aí, essa pessoa que vai se separar, independente dos conflitos que ela está vivenciando, ela vai precisar curar as reações que ela tem aqui. Adianta, né, conversar com um amigo? O que o amigo vai dizer? Uma outra. A amiga vai dizer, uma outra, supera. Vai colocar a música lá das patroas, lá, né? Então supera. Passa o batom vermelho e vamos tocar o terror. Será que adianta? Precisa entender aqui quais são as dinâmicas, né? Quais são as dinâmicas que vai acontecer nesse pedido de separação, ou após essa separação. Então, aqui nós começamos, quem tem esse entendimento sistêmico, começa a curar as suas questões internas. E aí você, como terapeuta, você começa a ajudar profundamente isso. Por isso que a teoria, ela não serve para todas as pessoas. A Sharon fala, a prática atrapalha a teoria. Então a teoria nos serve no momento em que identificamos. Aí sim, show! Se separou e ela entrou num conflito, por exemplo, ela ficou desesperada e quis se matar. A pessoa ficou desesperada, quer se matar ou entrou em depressão. Nós sabemos, tá? Na teoria já, da sistêmica, que essa pessoa, que ninguém se mata por outro. Tá? Ninguém se mata por outro. Não, eu conheço várias pessoas que já se mataram porque terminou o relacionamento. Não, ela se matou por outras dinâmicas, lá na infância. Simplesmente, quando saiu uma pessoa, ela desabou.
Nós somos autônomos, nós temos que ser seres autônomos, temos que ser adultos autônomos. Para ser adultos autônomos, nós temos que estar curados. Se uma pessoa nos deixar, sim, é dolorido. Pode ser desafiador, pode. Mas aqui, quem tem autonomia, se sustenta. Então, aqui, se essa pessoa saiu da vida e a outra desabou, significa que ela precisa trabalhar estrutura de pai e mãe. Então, você não vai ficar aqui trabalhando, perdendo tempo aqui, vamos aceitar a separação, ou vendo o que tu fez de errado. Não, tu precisa trabalhar a sustentação emocional. E essa pessoa precisa entender, mas ele mesmo assim me deixou. Já deve ter deixado porque ele não aguentava mais se sustentar emocionalmente. E aí talvez ele deixou você por conta própria, para que você cresça, para que você desenvolva. Não adianta postar lá no Instagram, Deus tira, não sei o quê. As pessoas erradas, Deus tira do meu caminho. Depois vai ficar falando, o que adianta? Deus não tira nada, não toca nada. Quem você precisa ser, você atrai as pessoas, né? Traz as pessoas que você tem sustentação e vice-versa. Então aqui, você precisa compreender o que você precisa curar. Como que aquele dilema, que aquele conflito nos deixa mais forte, nos deixa mais autônomos. O grande objetivo de nós, seres humanos, é nos tornarmos adultos saudáveis e mais autônomos. Então, como que você vai ajudar a se tornar mais autônomo? Deixa eu tentar, estou longe um pouquinho do Instagram. Deixa eu só ler aqui uma pergunta. Aqui a Terezinha dizendo, além dos livros Ordens do Amor, qual tu me indicaria a ler, Rafael? Você precisa estudar constelação. Se você estuda constelação fenomenológica, você precisa estar em campos de constelação. Senão, se você ler os livros, você não vai conseguir. Você vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. A literatura de Bert, para quem não estuda na fenomenologia, o que é fenomenologia? Precisa entrar em um campo de constelação e estudar aquilo que está se apresentando ali. A fenomenologia. Senão, você vai se perder, tá? Você vai se perder. Posso dizer, As Ordens da Ajuda. E As Ordens da Ajuda. Acho um dos livros que apoia muito, né? Eu acho que para quem não estuda nada da situação. Mas assim, no geral, os livros de Bert Hellinger, ou as literaturas de Bert Hellinger, elas são feitas, é diferente de você ler, por exemplo, Jung, é diferente de você ler Freud. Então, sim, mas teria algum livro, ela repete. Não, eu falei, pode estudar Ordens da Ajuda. Tem livros dele de meditações, que você consegue pegar aqui, pegar ali. Mas, no geral, os livros de Bert Hellinger são feitos para os alunos, para quem já tem essa postura fenomenológica. Quando você viu aquilo na constelação, você pega o livro dele e faz assim, o conhecimento explode em você, né? Diz, nossa, aqui agora eu tenho a percepção clara, aqui eu tenho a percepção clara. Porque Bert Hellinger, ele fala fortemente sobre algo, ele vai falar sobre a renúncia, você renunciar a algo. É muito grande. Muito grande. Renunciar, que ele renunciou ao sacerdócio. Ele renunciou à oposição ao Partido Social, acho que era Partido Social Democrático, sei lá, nazismo lá. O pai dele era contra, ele teve que renunciar à sua oposição, por exemplo, né? Na verdade, ele continuou contra, né, o nazismo, mas ele, para a família não morrer, ele teve que se alistar, entrar na juventude hitlerista. Então, ele renunciou ali, a postura dele de ser contra Hitler, né? Não se tornou a favor, mas ele teve que ir para a guerra. Depois ele renunciou à profissão de terapeuta para ser professor. Depois ele renunciou ao celibato, e assim vai. Então, ele fala muito bem da renúncia. Quando você lê Bert, você começa a entender, assim, o que é uma renúncia, por exemplo. O que é uma aceitação, a profundidade daquilo. A profundidade, não falar. Só que você antes precisa identificar que você talvez precise renunciar a algo. Você precisa aceitar algo. Entende? Então, o anterior de você ler sobre algo, sobre o Bert, é o estudo do campo fenomenológico. Tá? Isso é primordial, essencial. É uma maneira prática, rápida de aprender, sim, barata, né? Porque o livro é muito mais em conta. Só que você, quando tem a oportunidade de estudar a fenomenologia, nós conseguimos ficar no essencial. Outros exemplos, né? Quando eu atendo empresas, eu atendo uma empresa. E aí você sabe que eu estou aqui em um auditório, tá? Agora não tem cadeiras e tal.
Mas é um auditório. Aqui eu tenho um grande tapete, talvez alguns de vocês estejam vendo, talvez pelo Instagram fique um pouquinho mais difícil, tem um grande tapete. E às vezes a empresa, eu pergunto o que acontece na empresa. A pessoa vai dizer, estamos vendendo pouco. Vamos olhar o que acontece na empresa. Qual a dinâmica essencial está acontecendo na empresa. Então, entendi. Eu sei por onde eu vou começar. Então, muitos consultores, né, que entram em empresa, vamos fazer uma contabilidade, vamos olhar os custos, vamos fazer metas, vamos traçar novas metas, vamos trazer treinamentos específicos, vamos trazer treinamentos técnicos, vamos trazer treinamentos motivacionais, vamos instalar novos processos, vamos modernizar o sistema. Tudo útil, legal. Só que se a empresa tem uma dinâmica ali entre os sócios, uma dinâmica oculta que está travando a prosperidade da empresa, pode trazer o que quiser. Teu método pode ser o mais incrível possível. Vai esbarrar, não vai funcionar, não vai rodar, não vai girar. Porque sempre vai ter algo oculto. Vai ter uma pequena melhora quando vê cai de novo. Né? Quando vê cai de novo. E às vezes uma dinâmica dos sócios, às vezes é uma dinâmica de um dos sócios com a família de origem dele. Então, às vezes a dinâmica... Então, por exemplo, os sócios se dão bem, mas às vezes um dos sócios tem um problema seríssimo com o pai. Seríssimo com o pai dele. O que isso impacta na empresa? Impacta em quem ele é, como se formou, como ele é como pessoa, as imagens internas que ele tem dentro dele, como ele se comporta na vida vai refletir como ele se comporta com o pai dele, com a mãe dele. E assim somos todos nós. E aí nós precisamos buscar curar isso, curar esta parte. Então, outro dia eu conversava com um cliente e esse cliente trouxe algo assim de um colaborador dele que era um dos melhores. Se nós imaginássemos um time de futebol, ele seria o craque do time. E aí, esse colaborador, que era um dos melhores, estava com sérios problemas de relacionamento. Ele brigava com o cliente, ele brigava teve um processo, até com o juiz brigou, tinha problema no trânsito. O cara, Pelé na empresa e com vários problemas de relacionamento. Eu disse para ele, olha, provavelmente esse cara tem uma revolta muito grande. Né? Provavelmente. Então, aqui ele disse assim, foi criado, né, numa condição difícil, uma favela no interior de Porto Alegre, e uma família, né, de pessoas humildes aí, e na criminalidade, né, que ou vivenciavam próximo à criminalidade, e num dessas questões da vida, o irmão dele foi baleado na coluna e é paraplégico. Entenda, esse homem que é um Pelé lá na profissão dele, ele, e o melhor da empresa, destacado, ele, enquanto não curasse, por exemplo, essa injustiça, essa sensação de injustiça de volta que ele tem dentro dele, ele ia trazendo outros problemas para a empresa. Percebe? Então, cura-se a sensação de injustiça. Através do quê? Da abordagem sistêmica. Aí sim, aí a gente usa a teoria. Então, são esses os movimentos que nós vamos apoiando aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Quando os sócios são irmãos, é mais fácil? Bem mais difícil, gente. Bem mais difícil. Cara, imagina, relação empresa, sócios que não são familiares já é complicado, imagina entre familiares. O desafio é gigantesco, porque precisa entender as ordens da vida e as ordens dentro da empresa. Só que não é eu saber isso. Eles precisam saber isso. Os sócios precisam saber isso. Né? Tem um fator emocional, né, gente? Se separar de um sócio, que é um terceiro, é muito mais fácil. Dizer, não quero mais. Se separar do teu irmão é um pouquinho mais difícil. Talvez anos mais difícil. Talvez fique a vida inteira e não consegue tomar uma decisão. É um fator emocional. Só que daí ele provavelmente está fora do lugar. Entende? Então, é bem importante. Porque seriam os mesmos pais. Mesmo sendo o mesmo destino, né? Que a gente fala na constelação, irmãos dividem o mesmo destino. Mesmo assim, tem lugares diferentes. Né? Nós temos lugares diferentes dentro do sistema familiar. Né? Temos lugar... Por exemplo, eu e a Júlia aqui somos sócios. Né? Nós temos lugares diferentes na vida. Primeiro, que ela é mulher, eu sou homem. Segundo, que ela é mais velha do que eu. Né? Tem dinâmicas... Eu tenho uma dinâmica diferente com a minha mãe que ela tem com a mãe dela, que é a mesma. Eu tenho uma dinâmica diferente com o meu pai, que é o pai dela, que é diferente, que é o mesmo. Temos dinâmicas diferentes. Mesmo sendo o mesmo pai, a mesma mãe, nós temos dinâmicas diferentes.
Você já percebeu que nós não olhamos, não enxergamos? Você enxerga teu pai e tua mãe como teu pai e tua mãe. Você não enxerga o pai e a mãe, você sabe, mentalmente, você sabe, mas inconscientemente você não enxerga o teu pai e tua mãe como pai e mãe de outros dos teus irmãos. Porque você tem a tua relação com teu pai e tua mãe. A tua irmã tem a relação com o pai e mãe dela, mesmo que sejam os mesmos. São dinâmicas diferentes, são tempos diferentes, são épocas diferentes, são trajetórias diferentes. Mesmo que sejam gêmeos, talvez tenha um gêmeo que seja mais dado com o pai, outro com a mãe, um que nasceu mais saudável, outro que teve mais problema, um que nasceu antes, outro nasceu depois, obviamente. Daniela trouxe aqui, bom dia, eu concluí o curso de constelação sistêmica, mas foi todo online. Gostaria de dar continuidade nos estudos. Foi o estudo de vocês? Vocês têm algum curso para complementar? Sim, o online ele não vai te dar a parte fenomenológica. Ele não vai te dar a parte fenomenológica. Hoje, na Masterclass, Daniela, eu vou apresentar a formação de constelação familiar, que vai ser no caráter híbrido. Nós vamos ter a parte online, né, que é a parte teórica, que dá para ser gravada. Nós vamos ter a parte presencial, né, que é a parte fenomenológica, que sem essa parte, né, a parte online vai ser apenas o conhecimento. E vamos ter a terceira parte, que é a supervisão. Né? Então, sem a estruturação, sem um curso bem estruturado, você vai ter dificuldades de atender. Vai ter dificuldades de atender. Eu queria te dizer que não, mas eu tenho que ser honesto contigo e íntegro com você, tá? Muito íntegro com você. Eu poderia lançar aqui facilmente um curso de constelação online, 100% online. Facilmente. Gravaria aqui 300 aulas ali, largaria, facilmente. Mas eu sei, a gente sabe da importância da fenomenologia, de como a gente trabalha a fenomenologia. Se não trabalhar a fenomenologia, se você não souber trabalhar a fenomenologia ou lidar nos campos fenomenológicos, tu vai ter dificuldade. Depois que tu tem a fenomenologia, tudo que você aprendeu no online vai bombar, vai servir para você, vai começar a servir. Mas entende que sem a fenomenologia tu não vai conseguir. Seria como tu dizer assim, faça uma cirurgia cardíaca através do online. Né? Tu vai estudar e tu vai fazer uma especialização aí, tu é médica, vai se especializar em cardiologia e vai fazer online. Tu precisa de campo. Vai precisar ver ali a veia, vai precisar ver ali o coração, vai precisar ali saber a incisão, vai precisar saber a força que vai fazer a incisão. No online vai estar lá, vai dizer assim, faça a incisão de 10 centímetros no externo, né? Ou entre o espaço intercostal 6 e 7. Tudo que eu sei de cirurgia cardíaca assistindo o The Good Doctor, tá ali. Então, é diferente. Show, Dani? Não, vem conosco aí, que com certeza precisa da parte presencial. A gente está levando a parte híbrida, não é para substituir a presencial, mas a parte híbrida é porque também é bom que as pessoas tenham as aulas gravadas, tenham um material de apoio, né? Depois que ela está trabalhando, ela consegue revisitar as aulas. Tem muitas coisas que eu mesmo falo que eu digo, meu Deus, eu deveria ter gravado isso. O pessoal diz assim, nossa, de onde tu tirou isso? Né? Não que a gente inventa coisa, eu estou dizendo assim, que a gente começa a conectar conhecimentos, né? Que a gente como funciona o conhecimento dentro de cada um de nós? Nós aprendemos algo e vamos colocando em compartimentos, a nossa mente coloca lá. Útil, menos útil, deixa aqui, de repente, quando a gente está num processo, a gente começa a puxar, né, todos aqueles conhecimentos e encaixar ali. Nós vamos buscar, às vezes, um conhecimento muito antigo, né, que vai casar ali. Mas sim, precisa da parte presencial. E é isso, gente. Então, os tipos de constelação. Por isso que a gente aprende muitos tipos de constelação, mas até mesmo para você atuar com bonecos, aqui é mais difícil ainda, né? Mais desafiador ainda. Porque se você não tiver a postura fenomenológica, ou o entendimento da funcionalidade das posturas, dificilmente vai ter um entendimento. Eu sou advogado e queria aprender direito sistêmico. A constelação familiar no direito, a constelação familiar na assistência social, a constelação familiar no empreendedorismo, a constelação familiar na pedagogia, seriam como se fossem especializações da constelação familiar. E é isso que a gente precisa entender. Não tem atalho. Utilizando aí o exemplo da medicina. Eu quero ser cirurgião plástico. Meu sonho é ser cirurgião plástico. Ok. Antes você precisa fazer faculdade de medicina. Tu não pode ir direto lá para especialização em cirurgia plástica. Meu sonho é ser dermatologista. Você não pode pular
a parte básica, os fundamentos da medicina, né? Precisa aprender sobre todas as outras áreas, precisa aprender sobre fisiologia, sobre anatomia. Ah, não, só precisa saber da anatomia da pele, só isso. O resto não precisa, porque eu vou ser dermatologista. Não, você precisa aprender toda a base e aí depois você faz uma especialização. Dentro da nossa formação nós temos as introduções, a parte empresarial, a parte pedagógica, a parte do direito, mas você não pode só fazer essa parte, precisa de toda a base. Eu já vi algumas coisas, alguns cursos, algumas pós-graduações, né? Eu também ministrei aulas em algumas, mas não fui responsável por toda a formação do curso, mas dei só uma aula, que precisa da base, entende? Muitos alunos não têm essa base, e aí você não sentir falta da base, né? Não vão ter o entendimento. Então, precisa fazer a base, depois você leva e aplica aí na tua profissão, você leva e aplica na tua vida, você leva e aplica na tua empresa, você leva e aplica nos seus julgamentos lá como juiz. Então, aí você leva para a tua vida. E como eu levei para o meu contexto, como a Júlia, como psicóloga e coaching, levou para o contexto dela. E aí, assim, ela começa a expandir, né? Como, por exemplo, o Wendel Carvalho levou lá para a parte dos treinamentos lá, Protagon, sei lá. Como Paulo Vieira levou lá para o conhecimento lá dentro não sei o nome do evento do Paulo Vieira. Então, eles pegaram os conhecimentos sistêmicos e levaram para esses lugares. Como a gente vê lá, o Tony Robbins lá, no evento dele, lá Encontro com o Destino, tem muito PNL, muita linha abordagem sistêmica, ele vai lá e faz um evento. Então, mas ele precisou aprender, né? Tony Robbins aprendeu o quê? Coaching, aprendeu PNL, aprendeu abordagem sistêmica, né? Tem outros tantos cursos, hipnose, aí ele criou um método e foi lá e aplicou e se tornou o cara que é, né? no desenvolvimento humano. Então, mas antes ele tem que estudar toda a base, tem que estudar a estrutura. Tem como a gente pegar só uma porçãozinha aqui, fazer uma mistureba, jogar no liquidificador e criar um produto. Não é assim que funciona. Precisa estudar fortemente. Por exemplo, Bert Hellinger trouxe muito terapia primal, estudou muito terapia primal. Bert Hellinger, só que teve um momento que ele utilizava a terapia primal e ali eu acho que eu vi ele utilizar alguma ferramenta de terapia primal, porque ele já tinha identificado o conflito uma ou duas vezes. Ele já usava muito pouco. A terapia primal é o grito, né? Utilizar o grito. Então, uma vez ou outra, a gente observava isso, mas era bem raro. Mas, para isso, né, ele teve que fazer toda a formação dele. Tá ok? Me afoguei. Deixa eu tomar um pouco d'água. Meio-dia 5, né, gente? Nem deveria ser permitido pós nessa área sem a base. Como a gente é sistêmico, a gente começa a dizer assim, cada um com o seu destino, com suas coisas, né? Beleza, gente? Gratidão a todos aí.